Fala galera, vamos para mais um mapeamento aí de mercado para iniciar essa semana, tá? Vou trazer aqui um mapeamento aqui de todas as expectativas aí dentro da metodologia, tanto para índice como para dólar, tá? Vou estar mapeando os dois ativos, são os dois ativos que eu venho acompanhando aí diariamente, beleza? Vamos começar aqui pelo nosso dolinha, tá? Gráfico de 15 minutos, tá, senhores? De forma bem objetiva aqui, tá? O último pregão a gente teve aí a ativação aí de uma região já de compra que a gente vem comentando já nos pregões anteriores, tá? O preço só ativou e aí seguiu sequência seus alvos, beleza? Vamos começar aí buscando nossas regiões de pressão, tá bom? Deixa eu definir aqui logo pra gente. Quais são os pontos aqui que a gente tem? A gente tem essas mínimas aqui, ó. Troca de polaridade aqui ainda também, tá? O difícil, tá, de operar em cenários assim, que o preço está bem esticado, que a gente não tem pontos definidos, tá? A gente pode trabalhar aqui essas regiões, ó, de continuidade, que a gente não sabe se o preço ele vai dar continuidade a esse movimento, tá bom? Aqui tem um fundo, onde fez um pullback, aí deu sequência a essa movimentação, fechando lá na máxima, lá na casa dos 52,03, beleza? Médias ascendentes pelo 15 minutos, tá? No mais, eu não vejo tantos pontos bem definidos aqui, tá? Não vou encher a tela aí com marcações. O que vai definir aí pra gente sucesso amanhã ou não vai ser aí a nossa leitura macro, tá? O que é que a gente tem aqui no nosso gráfico semanal? Semanal, ó, a gente tem aí uma pancada para cima, o mercado fechou totalmente positivo, tá? A gente tem aqui o preço vindo trabalhar na cara da 21 do semanal. A gente pode deixar sim essa região marcada aqui pra gente, tá? Lembrando que para nós somente as médias do macro tem relevância, tá bom? Vou deixar aqui marcado, ó, semanal, 21 semanal, tá? E aí no semanal aqui, senhores, eu vou trabalhar essas retrações aqui, ó, da máxima para essa mínima aqui, tá? E aí eu vou trabalhar essas retrações aqui. Caso o preço abra caindo, precisando corrigir, aqui são os pontos que eu posso pensar em compra, tá bom? Vou deixar marcado aqui essa região aqui dos 50% e 61, tá? 7640 tá um pouco mais abaixo. Como fechou forte aí, eu não vou marcar o 7640, tá bom? Vou deixar aqui mais forte, ó. Vou identificar aqui para mim saber que é uma região do semanal, tá? E aí eu posso também deixar marcado, ó, a máxima do semanal. Essa máximazinha aqui que a gente já marcou até lá no gráfico menor, tá? Vou deixar em destaque aqui, tá bom? Preço vindo, temos região de troca de polaridade aqui atrás, confluenciando aí com média de 21, tá? A gente pode sim ter o preço abrindo aí, corrigindo essa semana, tá bom? Para vir buscar pontos de compra aqui embaixo. Vamos buscar aqui uma leitura pela ótica do gráfico diário. Gráfico diário, senhores, a gente consegue identificar o que? Vou trabalhar uma fibra dessa mínima para essas máximas aqui, tá? Identifiquei que o preço tem um 61 um pouco mais acima, tá? E um pouco mais acima naquela região de troca de polaridade com a 21 de semanal, temos um 7640, ou seja, o preço, você vê a dinâmica aqui do preço, senhores. O preço vem bem esticado, ó. Rompeu região, tá? No gráfico diário. E aí ele está bem esticado aqui, tá? A gente pode também trabalhar o que aqui nesse contexto aqui? Retrações de Fibo do último dia, ó. Posso pegar da máxima para essa mínima aqui. E aí eu posso sim trabalhar as retrações do último dia. Identificar onde o preço pode abrir, tá? Eu vou deixar marcado aqui, ó. Vou identificar aqui com essa regiãozinha aqui para nós, um azul, tá? Vou deixar marcado aqui, ó, 50%, 61. Eu tenho 7640 já confluenciando com a região de 50% lá do semanal, então não vou estar marcando, tá bom? Aqui, ó, são pontos bem relevantes aí de compra, tá? Tendo em vista que o preço aí já vem no rompimento aí da 50, tá lindo. Pode ser que ele venha trabalhar aí uma movimentação para vir buscar repique na 200, tá, ó. Repique na 200 aí do diário. Vamos identificar como é que tá nosso contexto pelo Intra 60. Intra 60, senhores, a gente tem aqui a movimentação, uma configuração, ó, na ponta vendedora aqui, pegando essas mínimas aqui, ó,
o preço já vem rompendo, tá? Ou seja, quebrou aí sua estrutura, né? Mudou sua característica aqui a partir do rompimento dessas máximas aqui, ó, desses topinhos aqui que a gente teve no último pregão aí, ó. O preço fez já um rompimento, tá? Já rompeu essa região, a gente consegue identificar, teve uma acumulação, ó, saiu de região de fundo, veio buscar a acumulação e aí a gente comentou que o preço poderia sim ter uma pancada para cima aí nos últimos dias. O último pregão entregou isso pra gente, tá bom? O que temos aqui pela ótica do Intra 60, tá, senhores? Seguinte, Intra 60, onde o preço tá, pelo Intra 60 fica difícil pensar em compras, porque ele já está afastado um pouco aí da 9, a 21 vem um pouco mais lá embaixo, tá? E aí o que é que eu tenho aqui? Afastamento de médias em região de pressão. Lembra que aqui tem o 7640, temos a máxima do semanal, confluenciando com a 21 do mensal, tá? Aqui tem uma pressão aqui, o preço subiu forte, necessita de uma correção para entregar possivelmente aí as estruturas para compra novamente, tá? Preço abrindo nessas regiões um pouco mais acima, eu não consigo pensar em compras. Pensar em compras aqui para abertura, pode ser que preço abra vindo fazer repique na 9, aí a gente pode pensar na compra, tá? Até a máxima, tá bom? Ou falhando estruturas na ponta vendedora, a gente pode sim buscar repiques aí nas nossas regiões de compra aí, tanto retrações do diário como do semanal, tá? Vai depender muito do contexto que o preço vai entregar pra gente na abertura, beleza? No mais, dolinha é isso, tá? Ó, a gente tem aqui a presença aqui das médias no Intra 15, tá bom? Aqui tem um ponto relevante pra gente também. Vai depender muito como é que o preço vai abrir aí, qual é a dinâmica que o mercado vai entregar pra gente, tá? No mais é isso, vamos descer logo para aqui o nosso mini índice, tá? Mini índice, senhores, ótica do gráfico de 15 minutos, praticamente a mesma coisa do dólar, só que na ponta contrária, tá? Eu vou marcar aqui essa mínima, vou deixar em evidência aqui, buscar mais algumas regiões aqui pra gente, ó. Eu tenho essa região um pouco mais acima, eu vou deixar marcado essa região aqui também, ó, tá? Isso pela ótica do Intra 15, tá? E no mais é isso, eu não vejo mais tanto ponto relevante para ser marcado. Vou deixar essa região bem marcada aqui, tá? Se eu der um zoom out aqui, ó, vejo que o preço já tá rompendo fundos e vindo trabalhar regiões um pouco mais abaixo aqui, ó. Deixa eu identificar aqui, deixa eu subir aqui pro gráfico de 60 minutos, só pra gente identificar essa região aqui atrás. Aqui, senhores, ó. Vamos ver essa região aqui atrás, onde o preço tá vindo trabalhar. Tá vendo que tem região de fundo aqui? O preço pode muito bem sim vir trabalhar nessas regiões aqui, tá? Ó, a gente tem essas regiões aqui interessante aqui, que é a próxima região do índice futuro aí, tá? Vou deixar marcado aqui, beleza? No mais, cara, voltando aqui no Intra 15, a gente não tem mais nenhum ponto relevante, tá? Ó, não vejo nenhum ponto de retração interessante para ser marcado agora. Vamos para o gráfico semanal, tá? Dá uma olhada aqui no nosso gráfico da ótica maior, tá? A gente tem encontro de médias aqui abaixo, troca de polaridade aqui nessa região do semanal, mas pela dinâmica do preço, o preço vem caindo aí algumas semanas consecutivas, e aí a gente tem agora o nosso primeiro toque na média de 50. A gente pode sim ter essa semana um repique aqui, um recuo, para vir buscar regiões de venda para ir tentar cair novamente, tá? A gente não consegue identificar esses pontos agora. Lembrando que a gente tem aqui o preço vindo buscar troca de polaridade, tá? Região de confluência aí com média do 200 do semanal, tá? Isso é muito importante, fatores relevantes aqui. O preço está trabalhando aqui nessa região aqui, ó. A gente deixou marcado no Intra 60, tá? O preço está vindo buscar também de forma esticada essas regiões aqui. E pela ótica do semanal, a gente pode fazer o que? Eu vou marcar aqui para mim, ó, tanto essa máxima e essa mínima do semanal, tá? Quero ver se o preço vai trabalhar enquadrado aqui dentro dessa semana, tá? Eu vou deixar marcado aqui também pontos de instituição, tá? Pontos institucionais aqui para mim, tá? São as regiões fortes aqui que eu posso ver nessa semana, ó. Vou deixar marcadinho aqui 50%, vou deixar em destaque aqui pra gente. E 61, tá, senhores? Vamos identificar esses pontos aí, tá? Ó, 50% e 61.
Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu não apaguei esse traço aqui. É isso mesmo. Aqui, ó. 61, 50%, tá bom? Beleza? Vamos aqui para o nosso gráfico diário. Ó, nosso gráfico diário. Onde o preço tá, eu não consigo pensar em vendas. Abriu com gap de baixa, sem gap, não penso em vendas, tá? Não consigo pensar em vendas aí nessa região. Até porque o preço vem rompendo aí de forma esticada, uma média importante, chegando à região de fundo. Então, não consigo pensar em vendas aí. Beleza? A gente pode pensar em que aqui? Um repique, tá? Até essas regiões aqui para depois tentar uma venda. Beleza? Se o preço abrir caindo aí, eu não faço nada, tá? Voltando aqui para gráfico, nosso gráfico de 60 minutos, tá? Ótica do Intra 60. Preço vem trabalhando aí de forma esticada, rompendo fundos, tá? Médias vem acompanhando o preço, isso é importante, tá bom? Preço abriu aí com gap de alta, deixando repique aqui nessas regiões, uma configuração adequada, pode sim entrar à venda, tá? Vou deixar marcado aqui essas retrações aqui também. O importante é não se embananar, tá? Importante é não se embananar, tá? O que manda aí o contexto é o gráfico macro, tá? Mas onde o preço tá aqui pela ótica do Intra 60, abriu sem gap, gap de baixo, não consigo pensar em vendas, não consigo sair vendedor daí. Preciso de uma falha nas máximas, tá? Preciso de um repique, de um recuo, beleza? De uma correção saudável, tá ok? Voltando aqui para o nosso Intra 15, para finalizar nossa leitura, proximidade de médias, tá? Abriu com gap aqui pela ótica do Intra, pode pensar em vendas, tá? Mas não é uma venda tão alongada, tá? Visto que o preço já vem trabalhar de forma esticada, regiões de compra. E é isso, tá, senhor? A gente tem aqui também, ó, o fator distanciamento da média de 200 do 15 minutos. Isso é importante, ficar atento a isso. Beleza? No mais, é isso, senhores. Espero aí ter ajudado, tá? E novamente, marcações sem contexto, sem configuração técnica, não servem de nada, tá? Ou seja, você tem que buscar evento e localização, tá? O evento correto na localização correta, tá? Alinhado com o contexto narrativa macro, beleza? No mais é isso, tamo junto e bom início de semana a todos. Valeu!